aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e se você está assistindo esse vídeo é porque você faz parte da minha lista VIP de e-mails e para essa lista eu vou enviar conteúdos exclusivos que vocês não vão encontrar no meu canal, é só para quem faz parte da lista mesmo. E eu mandei para vocês um e-mail agora no comecinho do ano perguntando as metas de vocês, quais são os seus objetivos enxadrísticos para 2019 e eu respondi vários desses e-mails. Se eu ainda não respondi o seu e-mail, durante essa semana eu vou responder todos. E uma dúvida muito frequente nesses e-mails foi de como melhorar essa parte de converter vantagem. Em vários e-mails me falaram assim que eu consigo, às vezes eu consigo um peão a mais, às vezes eu consigo uma vantagem material, mas eu não consigo ganhar a partida. Então, essa parte de converter vantagem entra na parte da técnica, essa técnica de realizar vantagem material. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês um conteúdo que eu tirei direto do meu método de treinamento sobre como converter vantagem, como conseguir realizar a vantagem. Então, quando você tem uma vantagem material, de repente um peão a mais, ou então uma qualidade a mais, uma peça a mais, você tem duas maneiras de converter essa vantagem. Uma delas é a simplificação. Você vai trocando peças e como você tem material a mais, com essas simplificações você vai conseguir ganhar a partida. E outra maneira de converter a vantagem é usar essa vantagem material para atacar. Então, como você tem material a mais, você pode transformar isso em um ataque. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos em que é possível usar essas duas técnicas, ou a da simplificação, ou então de transformar a vantagem material em um ataque. Bom, nessa primeira posição do diagrama, jogam as brancas e o branco ele tem duas peças pela torre. Então, no meio jogo, essas duas peças vão jogar bem melhor, né? Se você conseguir coordenar as duas peças menores. Em alguns finais, a torre pode até ser melhor do que as duas peças menores, se tiver com o peão passado, por exemplo. Mas nesse caso, as duas peças menores vão jogar muito mais. Então, como converter a vantagem aqui? Será que o branco ele deve buscar simplificações ou o branco ele deve buscar um ataque, coordenando essas duas peças menores? Então, na hora de converter vantagem, algo muito importante é você pensar no que o seu adversário quer fazer. Então, você não dá chances para o seu adversário. Então, essa é a primeira coisa a pensar. Então, ao invés de pensar, o que eu tenho que fazer, como que eu melhoro aqui as peças, é importante pensar, o que meu adversário quer fazer? Ele tem alguma chance de contrajogo? Ele pode complicar a partida de alguma maneira? Então, é muito importante pensar nisso, tá? Então, nessa posição aqui, o melhor que o branco pode fazer é tentar transformar essa vantagem material em um ataque, coordenando as peças menores, com a dama e a torre também. Então, a primeira coisa importante é não dar chances, né? Igual eu falei. Então, nessa posição, se o branco pensa, por exemplo, em fazer um lance como cavalo D6, já atacando F7, tentando transformar a vantagem material em um ataque, as brancas começam a dar chances. Por exemplo, nessa posição depois de cavalo D6, as pretas podem jogar dama D4 cheque, porque a torre está no ar, a torre é um tema tático. E se agora a dama F2, cai o bispo em B1. Né? Tem torre toma B1 ganhando. Então a primeira coisa é evitar qualquer tema tático. Então o bispo ele está sendo defendido pela dama, então a dama está sobrecarregada. Se o cavalo sai de E4, a torre de C5 ela fica em defesa. Então esses são temas táticos. Então aqui para começar a converter a vantagem, as brancas fizeram um lance bispo C2, que é um lance muito forte nessa posição, com a ideia de tirar o tema tático. Então agora o branco não precisa mais se preocupar com essas ideias de torre toma B1 em algum momento, e dependendo da posição, o branco pode pensar em melhorar o bispo, levando o bispo para B3, já atacando F7. Então esse lance aqui, ele tem a ver com essa parte da técnica, né? Quando você consegue uma vantagem
e começa a transformar essa vantagem sem dar chance para o seu adversário. Então agora o branco vai começar a melhorar as peças aos poucos para transformar em um ataque. Então aqui as pretas seguiram com torre E6, veio dama D3, coordenando as peças, e agora o branco ele pode pensar em algumas posições, jogar por exemplo um cavalo F6 cheque, que aqui as brancas armaram aquele estilingue, podendo jogar um dama H7 em algum momento. Então as pretas fizeram aqui G6. No caso de torre D8, o branco poderia jogar um cavalo F6 cheque, porque agora se G por F6 está caindo a torre em D8. Então o preto fez G6 para não ter sistemas de dama H7. Seguiu bispo B3, agora o cavalo está defendido. E o preto tem que voltar a torre para E7. Então se a gente comparar essa posição aqui com a posição inicial, fica claro que a ideia de jogar bispo C2 e bispo B3 foi muito forte, que o branco conseguiu consolidar a posição. Agora o preto não tem nenhuma ameaça tática, não consegue criar nenhum tipo de contra-jogo. E o branco vai melhorando as peças para atacar o rei das pretas. Agora o bispo em B3 está muito bem colocado. Então as brancas fizeram aqui dama D6, outro lance bem forte, que cria várias ameaças. Ameaçou a torre de B8, ameaçou cavalo F6 cheque, ameaçou dama por G6 cheque. E aqui o preto ele vai perder material. Por exemplo, na partida seguiu com torre B4, nessa posição. Se dama E1 cheque, é muito importante ficar de olho em todo o cheque do adversário, toda ameaça. Sempre que for fazer um lance, ver as ameaças do adversário para não dar chances. Se dama E1 cheque, então rei H2, dama por E4, dama por E7. Então o branco está agora com um bispo a mais, uma peça limpa a mais. Dama F4 cheque, rei G1, dama E3, rei H1. E aqui não tem mais nenhuma ameaça. Se der mais um cheque aqui, por exemplo, dama E1 cheque, rei H2. E acabaram os cheques das pretas. E o branco está com uma vantagem de uma peça a mais. Então aqui dama D6, jogou torre B4, tocou no cavalo. Cavalo F6 cheque, rei G7, dama por E7, dama D4 cheque, rei H1. E nessa posição as pretas abandonaram, que o branco está com muito material a mais e o preto não tem o que fazer nessa posição. Bom, então esse é um exemplo de como transformar a vantagem material em um ataque, coordenando as peças e não dando chances para o adversário, ficar sempre de olho nas ameaças do adversário, isso é muito importante, tá? Bom, agora vamos para outra posição. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como transformar essa vantagem material usando a simplificação. Bom, nessa posição aqui, desse segundo diagrama, jogam as brancas. O branco está com uma vantagem material. O branco ele tem 2 peões a mais, né? Então tem o peão de A3 e o peão de E4 a mais nessa posição. Só que o branco está com um problema. As brancas ficaram com esse bispo preso, esse bispo está cravado, né? Então não dá para tirar o bispo porque a dama está no ar. Então aqui as brancas precisam encontrar alguma maneira de transformar essa vantagem dos 2 peões a mais. Só que precisa resolver primeiro esse problema do bispo cravado, o bispo lá de A7. E uma coisa muito importante na hora de transformar a vantagem, se você tem, por exemplo, 2 peões a mais, é que você não pode ser assim tão ganancioso. Se você tentar manter todo o material a mais, isso pode dar contra-jogo para o seu adversário. Às vezes, se você devolve um pouco do material, devolve um peão, por exemplo, você consegue consolidar a posição de uma maneira que o seu adversário ele não vai ter chances. Então, por exemplo, nessa posição aqui, o branco tem alguns lances candidatos. Se o branco joga, por exemplo, um lance como dama D4, para então tirar a dama da cravada ali, para depois poder tirar o bispo. O preto já pode jogar aqui com dama A5 e o bispo ele está perdido aqui, não tem como tirar esse bispo de A7. Então, novamente, quando for buscar lances, ficar muito atento às possibilidades ativas do adversário. Se o adversário tem algum lance de ataque, um lance que é cheque, um lance que ameaça a peça. Outra possibilidade aqui seria jogar com o cavalo B5 para defender o bispo. Só que as pretas podem seguir com o bispo C6, cravando o cavalo.
E aqui esse cavalo de F D4, então torre toma 7. Né? Tem várias peças no ar e agora não pode tomar de cavalo, teria que tomar de dama. E depois de bispo toma B5, quem está com material a mais é o preto. Então, nessa posição aqui só tem um lance que o branco consegue simplificar a posição e assim manter uma vantagem material e transformar essa vantagem, que é o lance dama B5. Dama B5 ameaça a dama em H5 e ameaça o bispo de B7. Então isso obriga o preto a jogar dama toma B5. Então cavalo toma B5 e agora o peão de E4 ficou no ar. Esse peão ele vai cair, né? Mas entra naquilo que eu falei, que você está buscando consolidar a posição, não dar chances para o adversário. Então, como tem 2 peões a mais, tudo bem devolver um dos peões, porque você ainda vai ter uma vantagem material. Isso é bem comum quando você consegue ganhar algum material, uma qualidade, às vezes uma peça ou peões. É bem comum você devolver um pouco do material para conseguir organizar as peças, reagrupar as peças às vezes. Então aqui depois de cavalo B5, seguiu torre por E4, torre por E4, bispo por E4, cavalo D2, então bispo D3, né? Cavalo D2 tocou no bispo, bispo D3, cavalo toma D6, e aqui as pretas jogaram torre toma 7. Seria possível jogar aqui também com C toma D6, mas depois que o branco volta o bispo, por exemplo, bispo D4, o branco está com o peão a mais limpo, o preto não tem nenhuma compensação, nenhuma maneira de criar contra-jogo, e o branco tem 2 peões passados e unidos agora, então fica bem mais fácil de converter essa vantagem. Na partida as pretas fizeram torre por A7, então cavalo de 6E4, cavalo F8, cavalo C5, bispo F5, e aqui o branco conseguiu organizar as peças, né? O preto não tem nenhuma chance de contra-jogo, e agora o branco vai começar a avançar os peões, vai começar a avançar o peão passado de A, e assim que as brancas vão conseguir converter essa vantagem. Então aqui seguiu o cavalo F3, cavalo E6, torre C1, rei F8, cavalo por E6, bispo por E6, as brancas vão simplificando cada vez mais a posição. Qualquer troca de peça ajuda as brancas aqui. Cavalo D4, torre B7, B4, bispo D7. Nessa posição o branco poderia até ter jogado um lance como cavalo por E6, intermediário. Só que o final de torres poderia dar até mais chances para as pretas. Nessa posição aqui, depois de B4, bispo D7, o cavalo em D4 ele está jogando mais do que o bispo de D7. Então dá para melhorar esse cavalo. Por exemplo, um cavalo em C5 ele vai ficar muito forte. Ou cavalo em D4 mesmo, no centro, ele está controlando várias casas fortes. Então aqui veio F4, rei E7, rei F2, trazer o rei para o centro é muito importante. Torre A7, torre C3, rei D6, torre D3, rei E7, rei E3. Bom, e aqui dá para perceber que o branco está com uma clara vantagem, né? O branco está com o peão a mais limpo. Ainda precisa de técnica nessa posição para transformar a vantagem, para conseguir avançar o peão passado, mas já dá para perceber que o branco conseguiu consolidar aquela posição. E é isso que é importante na hora de realizar a vantagem. Você não dá chances para o seu adversário. Bom, vou mostrar aqui mais um exemplo, então, com essa ideia da simplificação. Então, nessa posição aqui, jogam as brancas e o branco está com uma peça por um peão, né? Então, o branco tem uma vantagem muito grande, uma vantagem material. E aqui as brancas vão usar o conhecimento de finais teóricos para conseguir transformar essa vantagem. Então, quando você vai estudar finais, é importante estudar essa parte técnica de como converter a vantagem, como realizar a vantagem, mas é importante conhecer também alguns finais teóricos para você saber se vale a pena ou não simplificar a posição. E nessa posição aqui tem um lance muito forte para o branco, que é o G5. Né? G5 aqui, o peão de G5 ele segura os 2 peões. Então as pretas fazem torre F5, já atacando o peão de G5. Se as pretas conseguem jogar torre por G5 nessa posição, vai levar para um final que empata, porque rei, torre e bispo contra rei e torre é um final que empata.
Na prática até dá para tentar jogar o torre bispo contra a torre, mas o lado que tem a torre, se joga da maneira correta, vai conseguir empatar. Então aqui tem um lance muito forte para simplificar a posição, que as brancas fazem agora torre toma F7, devolvendo o material. Então devolver o material para transformar em uma posição ganha é algo que acontece bastante na hora de converter a vantagem. Bom, então aqui veio torre por F7, bispo por F7, rei por F7 e agora rei D5. E aqui, para quem já conhece esse conceito, sabe que esse final tá ganho, que aqui é um conceito de oposição, né? A regra de oposição é uma oposição na diagonal, né? Isso aqui entra na parte de finais teóricos de rei e peões, que eu acho muito importante conhecer, pelo menos os finais básicos. E esse tema da oposição entra nesses finais básicos, que vai funcionar assim. O branco deu oposição aqui, então o que é essa oposição? O rei das pretas ele vai ficar em zug agora. Quando ele fica em zug, né, zug vem de zug-zwang, quer dizer que qualquer lance que ele fizer, ele perde. Né? Então ele é obrigado a mexer nessa posição. O ideal é que ele não precisasse mexer. Então como ele tem que mexer nessa posição, rei E7, então rei E5, agora dá uma oposição, né? Quando o rei fica na frente do outro rei, pode ser na diagonal também, como eu mostrei. E agora o rei preto, ele estava controlando essas três casas, F6, E6 e D6. Como jogou rei E5, o rei preto ele tem que mexer agora. E para qualquer casa que ele mexer, ele vai parar de controlar essas casas. Por isso que ele fica em zug. Qualquer lance que ele fizer, perde. Se levar o rei para D7, então rei F6. E se leva o rei para F7, vem rei D6. Rei G7, rei E7. E o rei branco vai invadindo e o preto não consegue controlar as casas críticas aqui, as casas chaves. Então rei H7, rei F7, rei H8 e o branco consegue ganhar um peão agora com rei por G6. E o preto lhe dá oposição agora. Só que não importa, porque o rei das brancas já está na cesta. Outra regra importante de finais teóricos, que o rei na cesta ele sempre ganha. E aí nessa posição se leva agora, depois de rei G6, rei G8, o branco pode jogar com rei H6, rei H8. E aí uma regra importante na hora de avançar o peão, sempre que o rei do adversário estiver em casa preta, você avança o peão em casa branca. O rei está em casa branca, você avança em casa preta. Assim não tem nenhum risco de afogar o rei do adversário, porque o rei ele vai conseguir escapar por F7 e agora depois de rei H7 o branco consegue promover e vai ganhar esse final. Bom, então esse é outro final bem instrutivo para mostrar como funciona essa simplificação. Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula exclusiva aqui para quem está na lista. Como converter vantagem, como realizar vantagem. Vocês vão usar essas duas maneiras, tá? Ou usar o material para transformar em um ataque, ou então buscar simplificações para conseguir usar esse material a mais, beleza? Bom, então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, galera. Vamos encerrar aí por hoje e até o próximo.